aí, pessoal, tudo bem? Que alegria! Estamos aqui de novo no Escrevendo Sem Medo, o canal que amplia os seus horizontes sem aumentar suas medidas. O canal que aumenta a sua bagagem sem te tornar um malo ou uma malo, que é muito importante, né? Temos que ter alegria nesta vida. E vamos trazer uma resenha de um livro, que é uma dica de leitura, que é muito legal, é um chuchu, e que começou com uma aventura. Eu tô falando desse livro aqui, O Mundo da Escrita, Como a Literatura Transformou a Civilização, do Martin Buchner. Tô aprendendo a falar o nome desse cara, tá? Bom, ele é professor de literatura comparada em Harvard e é um livro muito interessante, tá? Ele é um livro, apesar de... Eu diria assim, é um livro que já assusta um pouquinho as pessoas que não têm o hábito de leitura, mas eu recomendo altamente, tá? Eu vou contar pra vocês como começou a minha história com esse livro aqui. Toda feira do livro que tem na Universidade de São Paulo, ali no campus do Butantã, eu faço uma lista de livros que eu quero. E antes dessa feira do livro, como eu sei que ela acontece mais ou menos todo mês de novembro desse ano, por conta do isolamento social, não sei se vai rolar, eu faço um cálculo dos livros que eu quero comprar, das editoras que estão presentes na feira, porque pelo menos elas oferecem 50% de desconto ou mais em cima do preço da tabela delas. Então eu sempre faço uma pesquisa para ver o que vale a pena entre o que eu quero, vejo as editoras que estão lá e eu vou direto nesse stand para comprar, porque se eu me deixar, o meu bolso explode. Não tem jeito, não tem bolso que aguente uma pessoa que adora ler. Então, no ano passado eu fiz isso, eu comecei pela Companhia das Letras, que é a editora que fez esse livro aqui, que publicou esse livro no Brasil. E aí eu cheguei lá, comprei, pus numa sacolinha, passei por algumas outras editoras, comprei, saí de lá pra não explodir meu bolso. E tomei uma chuva torrencial no caminho. Uma baita de uma chuva. E eu pensei, bom, eu sempre trago sacolas, o livro tá protegido, beleza. Mas aí quando eu cheguei em casa eu percebi que a sacola estava furada e esse livro ele deu uma boa de uma molhada aqui nessa região, né, do fim. Então, eu não sei se dá pra ver, mas deu uma descolada. Assim, essa parte aqui, assim, eu achei que ela ia derreter, eu achei que ela ia desfazer, ela molhou muito. E aí, puxa, tive que dar uma de socorrista de livros, né? Dei uma secada, fiz o que eu conseguia fazer ali, né, de procedimento de conservação. E eu acho que deu certo, ele não ficou exatamente como novo, mas deu certo. E, enfim, dizem que, né, algumas coisas unem as pessoas, né? Isso aqui me uniu a esse livro. Ele tem um significado especial para mim por causa disso. Indo agora, de fato, pro que importa, que é, mas Ana, o que tem nesse raio desse livro? Bom, esse livro, ele é muito interessante porque ele apresenta coisas que quase todos nós já vimos em história da literatura, ou que, enfim, ou pelo menos ele apresenta uma versão da história da literatura de um modo muito especial, um recorte muito particular dele, que fica muito claro logo na introdução do livro, que ele fala assim, olha, eu quero fazer a história da literatura dentro de uma coisa que eu acho muito legal. Então eu quero pegar textos que se tornaram textos fundamentais das civilizações. Então aqui a gente vê... eu vou ter que pegar, porque eu não lembro de tudo, é muita coisa. Bom, então ele começa pela Ilíada, que ele coloca como livro de cabeceira do Alexandre o Grande. Ele fala da epopeia de Gilgamesh, fala da criação dos escritos sagrados, enfim, ele fala aqui de mestres, né, como Buda, Confúcio, Sócrates, o Jesus. Ele fala do romance de Genji, que eu não conhecia, é um romance famosíssimo da literatura japonesa. Eu falei, gente, que vontade de ler. Pensei comigo que eu vou ter que calcular, porque é um negócio imensamente longo, tipo vários volumes, né? Mas uma história interessantíssima. Ele fala aqui do Pulvu, eu não sei se é assim que fala, que é um livro da cultura maia. Ele fala, enfim, ele passa pelas Mil e Uma Noites da Sherazade, passa pela invenção da prensa do Gutenberg, pelo Benjamin Franklin, pelo Dom Quixote e os Piratas. Ele passa pelo Goethe. O Goethe. O Goethe é uma coisa muito fofa. Ele passa por Marx, Engels,
Lenin e Mao Tse-tung, quando ele fala da história da lei de leitura, né, da tradição do Manifesto Comunista. Ele fala da Akhmatova, que eu não sei se eu estou falando certo esse nome, mas é uma poetisa russa que tinha uma obra interessantíssima, né, justamente num contexto em que a literatura ela era muito visada dentro, né, da Rússia comunista e tudo mais. Enfim, em que a literatura era muito visada dentro do Estado soviético. E, enfim, a Epopeia Sundiata da África Ocidental, da leitura do Derek Walcott, da literatura do Caribe, e termina indo de Hogwarts à Índia, né? São algumas das coisas que ele coloca, e isso aqui, assim, é eu meio que parafraseando o índice, né? Mas o índice é uma coisa muito importante pra gente saber o que tem num livro. Então sempre que eu pego um livro eu olho o índice pra ver, né, se vai me interessar. E fica aí a dica, né, se você é muito indeciso quando você para escolher um livro. Mas qual que é a ideia? Enfim, independente do que a gente pense, ai, olha, Manifesto Comunista, nossa, que polêmica. Mas independente do que a gente tenha como opinião pessoal, esses livros, assim, de um ponto de vista concordante ou discordante, eles fizeram parte de um desenvolvimento de uma cultura. Então, por isso que o autor fala, o Puchner fala, que são textos fundamentais. Isso é muito, muito, muito interessante. É uma visão muito particular dele, eu diria, quando ele fez essa obra. E eu achei muito interessante, tá? Uma outra coisa que é bem legal. Esse livro, apesar dele ser de um professor universitário, ele é feito para o público amplo. Então, apesar de ser uma leitura desafiadora, o que é muito bom, porque se a gente não se puser desafios de leitura, a gente não aumenta a nossa habilidade de leitura, ele é um livro que é pensado para o público amplo. Então é muito gostoso de ler. Tem algumas partes que até eu olhava e falava, nossa, deixa eu reler isso aqui, peraí. Mas tem outras que são muito fluidas e é quase a maior parte do livro. Então é muito legal, eu recomendo. Se você já tem um contato bacana com leitura, com literatura, com história da literatura, você vai pegar isso aqui e falar, ai, que gostoso, eu tô de coração quentinho, isso aqui é muito legal. Se você tá entrando nesse universo, pausa pra coçar o nariz. Ai, eu sou uma nova pessoa quando eu coço o nariz, tá? Enfim, se você tá adentrando, se você tá começando o seu hábito de ler, ou se você tá num ponto em que você quer saber mais, né, sobre como a literatura e o mundo se comunicam, né, esse livro é uma ótima pedida. Então eu recomendo altamente, eu li, fiz questão de fazer um vídeo para contar para você que esse livro vale a pena, tá? Então, vou ficando por aqui. Um beijo grande da Ana, né? Cola aí nesse canal pra você virar um escrivinhador destemido, como somos todos nós aqui. Beijo e fui!